Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Convido o vereador Osmar Oliskowski para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Ó Senhor, meu Deus, em Ti confio. Salve-me de todos aqueles que me perseguem e livrai-me do mal. Amém. Solicito ao vereador Maurício para ocupar a segunda secretaria interinamente. Quero desejar uma boa noite a todos que se fazem presente aqui, aos que nos acompanham pela internet, aos meus colegas de trabalho, vereadores e vereadoras, e a assessoria desta casa. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura do expediente. Cumprimento o presidente da casa, vereador Gil Baiano. Cumprimento minhas colegas vereadoras, meus colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem hoje aqui presencialmente e aquelas que nos assistem pelas redes sociais. Expediente do dia 12/4/2022. Ofício da Hiperoff Ecotech em resposta ao requerimento número 54/2022, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 32 de 2022 da Secretaria Municipal da Educação em resposta ao requerimento número 38/2022 de autoria da vereadora Juliana Maciel. Ofício número 500 de 2022 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente em resposta à indicação de número 81/2022 de autoria do edil Chico Mineiro. Ofício número 74/2022 da Secretaria de Obras Municipal em resposta ao requerimento número 21/2022 de autoria do edil Vilmar Sudoski. Ofício número 75/2022 da Secretaria de Obras Municipal em resposta ao requerimento número 51/2022 de autoria dos edis Zenilda Lemos, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Marcos Homer. Ofício número 60.963 de 2022 do Departamento Nacional da Infraestrutura e Transportes em resposta ao requerimento 90/2022 de autoria da vereadora Silmara Gontarek. Ofício número 78/2022 de autoria de imprensa do município de Canoinhas em resposta ao requerimento 46/2022 de autoria do edil Marcos Homer. Projeto de lei número 37/2022 que declara de utilidade pública a Associação de Proteção Animal de Canoinhas, Grupo Resgates, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 101/2022 da Secretaria Municipal de Planejamento em resposta ao requerimento 67/2022 de autoria dos edis Zenilda Lemos, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Marcos Homer. Ofício número 109/2022 da Secretaria Municipal de Planejamento em resposta ao requerimento 71/2022 de autoria dos edis Zenilda Lemos, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Marcos Homer. Ofício número 110/2022 da Secretaria Municipal de Planejamento em resposta ao requerimento 70/2022 de autoria dos edis Zenilda Lemos, Juliana Maciel, Tati Carvalho e Marcos Homer. Ofício número 115/2022 da Secretaria Municipal de Planejamento em resposta ao requerimento número 87 de 2022 de autoria da vereadora Juliana Maciel. Ofício número 81/2022 do Gabinete do Prefeito
solicitando a cessão do servidor legislativo Diego Rafael Alves. Decreto Legislativo número 494, de 8/4/22, que declara a vacância do cargo de prefeito. Resolução número 1128, de 4/22, que convoca vereador. Projeto de resolução número 01/22, que concede título de cidadão honorário a Renato de Maia Faria, de autoria dos edis Juliana Maciel, Zenilda Lemos, Tati Carvalho e Marcos Romer. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de lei número 34/2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Projeto de lei número 35/2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Indicações. Indicação número 89/2022, de autoria do Gilmar Martins de Souza, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verga, secretário municipal de obras, para que seja realizada a colocação de cascalho na rua José Leal de Barros. Indicação número 90/22, de autoria do edil Gilmar Martins de Souza, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verga, secretário municipal de obras, para que sejam realizadas melhorias com patrola na rua Francisco Bueno de Siqueira. Ofício número 91/2022, de autoria do edil Gilmar Martins de Souza, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, ao senhor Edmilson Verga, secretário municipal de obras, para que seja realizada a colocação de material na rua Melvin Jones, continuação da Coronel Januário de Assis Corte. Indicação número 92/2022, de autoria do edil Gilmar Martins de Souza, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, ao senhor Edmilson Verga, secretário municipal de obras, para que seja realizada a manutenção das estradas da comunidade de Cantagalo, acesso à família Belotto. Indicação número 93/2022, de autoria do edil Maurício Zimmermann, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, ao senhor Edmilson Verga, secretário municipal de obras, para que seja realizada a colocação de material na estrada Santa Emídia, da propriedade do senhor João Paz de Hora até o Rio da Ilha. É o que continhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereadores inscritos em falar sobre matérias lidas no expediente. Ninguém inscrito, senhor presidente. Vereador Maurício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa. Boa noite à população que nos assiste presencialmente e a quem nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, assim como foi ontem, algumas indicações direcionadas ao interior. Hoje, uma indicação de suma importância ali, até o senhor citou em sua fala a comunidade de Santa Emídia. E, de fato, o trajeto inteiro precisa de uma correção e uma manutenção. Mas esse trajeto ali, de onde pega a propriedade do seu João Paz de Hora, seguindo até o Rio da Ilha, caindo na SC 120, ali tem 4 pontos críticos e um se tornando crítico. Então são 5 pontos que precisam de pelo menos a correção com o material. O pessoal está com uma dificuldade enorme para sair dessa região que já é os fundos da Santa Emídia. E essa indicação do vereador para que nesses próximos dias, se possível, já desde amanhã, direcionar alguma equipe que possa fazer essa correção nessa comunidade. A gente sabe que são diversos os locais que a gente pode citar, em virtude do tempo, tem prejudicado os trabalhos também, mas que o secretário se esforce e consiga corrigir a todos esses problemas pontuais que existem. É isso aí, senhor presidente.
Quero aqui fazer menções das indicações apresentadas hoje aqui, que será encaminhado à secretaria e ao prefeito em exercício. Na rua ali no alto do frigorífico, a rua José Leal de Barros e a rua Francisco Bueno. Para quem não conhece, entrando ali no alto do frigorífico à esquerda, fica ali onde existe aquele loteamento Corte. Temos um morador lá, daquele bairro lá. E essa rua José Leal de Barros, ela virou numa canaleta. Além dela ser uma rua estreita, ela virou tipo de uma canaleta. Então, há necessidade de fazer uma cobertura na rua com material tipo cascalho e também um material de pedra fina por cima para que dê condições daquelas famílias que moram ali poder passar com o carro sem estar enroscando o cano de escape e tudo mais, o teto, o chão, o soalho do carro naquelas valetas. Também continuidade da rua Francisco Bueno que dá ligamento à Pedra Branca, onde a gente conhece, saindo até mesmo lá na fartura de cima. Também a rua Melvin Joanes, no Alto da Tijuca, para baixo da escola Lovatel. Um trecho ali que também virou uma canaleta, aquele pedaço de rua onde há uma dificuldade enorme ali para se passar com veículos. Também a estrada que dá acesso à família Belotto, no lugar chamado Cantagalo, qual a gente conhece, né? Que é entre Paula Pereira e Antagorda. A situação está tão difícil lá que nem vazio, muito menos carregado com qualquer tipo nos caminhões lá, não vão sair numa estrada lá, não consegue mais. Então, pedido ao secretário e à sua equipe para tomar providências desses lugares aí apresentado. Enfim, são tantos, mas esses é o que necessita aí com emergência. Passamos ao grande expediente. Eu solicito ao primeiro secretário informar se tem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não tem nenhum inscrito, senhor presidente. Passamos então à ordem do dia. Eu coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 34/2022, que autoriza o uso de bens públicos e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 34/2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 35/2022, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Juliana. Boa noite aos colegas, as vereadoras, os vereadores, ao público que nos acompanha pelas redes sociais, ao público que se faz presente nesta noite aqui na Câmara de Vereadores, aos servidores da casa. Bom, só para explicar então para aqueles que nos acompanham, que os dois projetos de lei tratam de autorização do uso do parque de exposições, né, para eventos então da comunidade, né? Porque às vezes a gente vota rápido aqui porque a gente já discutiu nas comissões, nós analisamos cada um dos projetos, mas para quem acompanha às vezes parece tão rápida essa votação que não consegue compreender. Mas é isso, é autorização para eventos aí da nossa comunidade no Parque de Exposições Ouro Verde José João Clempos. Mais alguém gostaria de discutir? Como a vereadora Juliana já tem explicado aí para o público, né? É a comunidade que precisa fazer uso do parque de exposição, então é através de projetos de lei e já bem discutido já nas comissões. Hein? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto 035/2022 está aprovado em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário
que efetue a leitura. Requerimentos. Requerimento número 98 de 2022. De autoria do Edil Vilmar Sudoski, solicita que seja encaminhada moção de parabenização à Sociedade Beneficente Operária pela passagem dos 100 anos de sua fundação. Foi criada por Carlos Stang, Frederico Quant, Francisco Fuch, Otto Hoffmann e Jacó Fuch, em 9 de abril de 1922, com o objetivo de garantir dignidade aos operários associados, zelando principalmente pela saúde. Outro objetivo da sociedade era ter um espaço para os descendentes alemães realizarem as atividades tradicionais como bolão, bocha, tiro e bailes. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Cumprimento o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a comunidade que nos prestigia nesta noite, internautas, boa noite a todos. É bastante básico, bastante simples, mas eu acho que não poderia essa casa se furtar de fazer essa moção de parabenização por uma entidade dentro do município de Canoinhas que está em atividade há 100 anos. Então, e ela comemorou agora no último dia 9 esses 100 anos. Então, em função de tudo que ela representou ao longo dos anos, acho que essa casa nesse momento não podia se furtar. Então, é bastante básico, bastante simples, mas parabenizar todos os ex-presidentes daquela entidade que ao longo desses 6 anos e as suas diretorias que conduziram a todos os sócios que lá participaram e participam até os dias de hoje, por essa durabilidade, por essa perseverança e que, com certeza, todos que por lá usufruíram dessa entidade puderam fazer um bom uso e ter momentos de lazer, de amizade, de várias atividades que ela, ao longo dos seus 100 anos, desenvolveu dentro dessa entidade. Então, parabenizar a todos os associados e o presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 98. Requerimento número 99 de 2022. De autoria do Edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Célio Galeski, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando informar o valor do movimento econômico do ano de 2021, detalhando o movimento agrícola, prestação de serviços, indústria e comércio. Está em discussão? Senhor presidente, é Com a bastante básico também o requerimento, mas bastante importante para que todos nós, aqui nessa casa, possamos ter conhecimento que agora, no último dia 31, encerrou-se o ano letivo, né, onde todos os lançamentos já foram realizados e nós temos o valor em que o município de Canoinhas produziu durante o ano de 2021. Então, a partir desse momento, a hora que nós recebermos a resposta desse requerimento, nós podemos fazer uma avaliação com anos anteriores, o que o município cresceu, quais foram as economias que prosperaram mais, menos, e, enfim, fazer toda essa avaliação e a gente poder daí dialogar sobre esse assunto. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Justamente isso, vereador Vilmar. No ano passado, o senhor fez uma apresentação aqui, detalhando o movimento do ano anterior, e assim ficamos combinados na época de que fosse compilado os dados com os comparativos. Então, só para, de repente, deixar mais claro o requerimento, para que viesse realmente o comparativo já com o ano anterior e mais um ano, porque nós não tínhamos naquele momento o histórico completo. E assim nós podemos avaliar realmente por atividade agrícola, seja ela qual for, e o setor de prestações de serviços e também a indústria e comércio mais realmente detalhado com o histórico, o qual já aconteceu nos anos que realmente existe o registro. Porque até então, principalmente na atividade agrícola, ele não tinha esse histórico compilado, o total de dados. Então, se possível, senhor presidente, acrescentar que realmente no requerimento viesse
detalhado esse movimento com o histórico dos anos anteriores, o qual existe realmente o controle e a prestação de serviço. E aí gostaria de assinar com o senhor esse requerimento. Senhor presidente, eu acho que então também não adianta nós irmos muito para trás, que não vai nos ajudar muito, mas principalmente os 3 anos, né? Os últimos 3 anos, o 19, 20 e 21. Eu acho que daí nós já teríamos assim uma ideia de como que a coisa está funcionando. Então, pedimos que a assessoria preencha essa redação dentro desses termos e o requerimento está aberto a todos. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 99. Requerimento número 100 de 2022. De autoria do Edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando estudos para que sejam retirados os 2 canteiros do projeto de execução da obra de pavimentação da rua José Lulu Vieira, e ainda que seja incluído estacionamento em, pelo menos, um dos lados da rua. Acredito que tem um erro de digitação. Preferencialmente do lado direito dos números crescentes. Está em discussão? Senhor presidente. Não, o que me, avaliando o projeto na sua totalidade e avaliando ele na íntegra, então esse projeto ele não contempla uma área para estacionamento e ele contempla 2 canteiros de 75 centímetros de largura, um no direito e outro na esquerda. Esse canteiro, num espaço que não tem, que já a rua é estreita, ela não tem a medida de 20 metros para se fazer algo a mais, então que se retire esses 2 canteiros e que no lugar desses 2 canteiros se ajuste pelo menos um lado com estacionamento de veículos, ali na rua José Lulu Vieira, porque ali tem muito fluxo de carro, mas especialmente para estacionar. A Avenida Expedicionários tem muito pouco espaço para estacionamento, e é usada as ruas laterais. Então, se ficar assim, desta forma hoje, não vai conseguir estacionar carro nenhum na José Lulu Vieira. Então, como ainda há essa possibilidade, e eu acertei e conversei isso com o secretário João Lindsmaier para que ele discutisse isso com a Caixa Econômica para poder fazer essa alteração. Eu acho que ainda é capaz que dê tempo. Então, é muito importante, e eu estou acompanhando isso muito próximo, para que seja feita essa alteração e venha atender, retire os canteiros e coloque no lugar dos canteiros pelo menos um lado de estacionamento crescente, quem está entrando da Expedicionário sentido interior do bairro. Obrigado, senhor presidente. Eu até concordo com as suas ideias e acho que o custo da obra até será mais viável ainda, né? Os canteiros vai ter um custo a mais. Hoje nós temos que optar mais pelas necessidades do que pelos desejos, né? Então, seria importante que se mudasse mesmo essa situação. Sendo assim, coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento número 100 está aprovado. Requerimento número 101 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, solicitando informar quais os critérios técnicos para a escolha dos funcionários, para fazer a gestão e fiscalização dos contratos das empresas terceirizadas com a prefeitura. E esses são todos efetivos? Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 101 está aprovado. Perdão, presidente, eu li o 102. 102 está aprovado, então. Então, 102 está aprovado. Ó. Volta no 101. Requerimento número 101 de 2022.
De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Diego Rafael Alves, secretário municipal de administração, solicitando a listagem de todos os contratos e serviços suspensos relacionados à operação Et Pater Filium. Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra, Homer. em cumprimento em seu nome, cumprimento os demais colegas, funcionários da casa e pessoas que nos assistem, tanto presencialmente quanto de forma remota. Essa semana eu tive grande preocupação com vários contratos e serviços, principalmente na Secretaria de Obras, que estão suspensos agora devido à operação Et Pater Filium. Então é necessário que a gente receba aqui nessa casa essas informações, até porque muitas pessoas nos procuram fazendo solicitações para que nós façamos indicações ou que a gente faça a ponte entre a execução no serviço junto ao executivo. Então, para nós é de fundamental importância saber o que foi suspenso, o que continua sendo feito, para que assim a gente possa, já na hora que as pessoas nos procurem, para que a gente já dê uma resposta para eles mais ou menos com o prazo da indicação. Seria isso. Muito bem, continua a discussão. Não havendo, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então agora está aprovado o requerimento 101. Passamos ao 103. Requerimento número 103 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Diego Rafael Alves, secretário municipal de administração, diante da informação de que as funcionárias terceirizadas responsáveis pela limpeza de diversas escolas municipais, em virtude do contrato firmado entre o município e a empresa Ana Cardoso Eireli, número 67 de 2021, estão com os salários atrasados, em descumprimento com a cláusula 2.1.1 do contrato ora mencionado, e ainda verificando os empenhos em face da referida empresa, o último datado de 3/3 de 2022, e não liquidado. Conforme dispõe o portal da transparência, requer-se as seguintes informações e providências. Letra A. A empresa vem prestando serviço nos moldes da previsão contratual? Letra B. Por qual motivo o montante de R$ 32.272,02 foi empenhado em 3/3 de 2022 e até o momento não foi liquidado? Ainda, requer que a empresa Ana Cardoso Eireli seja notificada para que realize imediatamente o pagamento das funcionárias contratadas para fazer o serviço de limpeza nas escolas municipais. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Muito obrigada. Então, eu recebi essa informação hoje que me deixou um pouco assustada por conta também da emoção que estão essas servidoras que ainda não receberam a sua remuneração. Então, na verdade, desculpem, servidoras não, elas são funcionárias terceirizadas, né, por força de um contrato firmado entre o município e essa empresa de terceirização de serviços de limpeza. E verificando esse contrato 67, são mais ou menos, depois teve uns aditivos, então eu acho que são mais ou menos umas 24 funcionárias da limpeza que trabalham nas escolas municipais como serventes. Eu também vi que essa mesma empresa tem outros contratos de limpeza com o município e eu não sei quais são as condições, então, se os pagamentos estão em dia ou não relacionados a esses outros contratos, porque o que chegou até mim foi informação desse contrato 67 de 2021, que está vigente. E aí eu fui um pouco mais a fundo para tentar entender essa situação. E vi que tem empenhos, então, né, autorizações de pagamento para essa empresa de início de março de 2022, mas que o município até agora não liquidou, mais de 30 dias depois. O que daí me levou a pensar, será que o que está acontecendo? Que você autoriza o empenho, não foi pago, a gente pode imaginar que é por conta de todo essas situações que o município vem passando,
Só que, ao mesmo tempo, não é justo penalizar essas funcionárias que estão lá no dia a dia trabalhando, elas têm direito a receber o seu salário em dia, como o próprio contrato menciona. Né? O município não é responsável pelo pagamento das funcionárias, mas ele tem a obrigação de fiscalizar isso também, se está sendo cumprido, né, esses salários em dia, o pagamento desses salários em dia. E o requerimento é nesse sentido, então que a empresa seja notificada para que então o município possa compreender se isso é real, se é com todas as servidoras, o que está acontecendo, que exige o pagamento, então, imediato da remuneração dessas funcionárias e os meus requerimentos são nesse sentido. O contrato está ok, o empenho foi autorizado, por que não foi pago? O que aconteceu? Né? Para que a gente resolva esse problema e essas funcionárias não sejam penalizadas com conta atrasada e com essas situações que elas estão vivendo aí, ainda véspera de Páscoa, né? Com filho pequeno, com conta para pagar. Então, acho que a gente precisa resolver isso imediatamente. Então, eu faço esse requerimento para formalizar, mas também vou entrar em contato com o nosso secretário de administração para tentar e dar uma prioridade nessa situação. Seria isso. Senhor presidente, primeiramente quero cumprimentar a vereadora Juliana Maciel e agradecer em nome de todas essas funcionárias dessa empresa terceirizadas, porque algumas ligaram, entraram em contato pedindo informações e a gente estranhou porque nunca houve esse atraso. Sempre receberam e a gente vê isso, como a senhora muito bem falou, véspera de Páscoa. As pessoas estão esperando ansiosos para chegar quinta-feira, para ter o feriado na sexta, se preparar sua família para a Páscoa e eu liguei passei o WhatsApp para o Diego. E o Diego colocou que tinha dado uns problemas lá, mas que ele me garantiu que na quinta-feira sairia. Mas eu acho que é válido o seu requerimento e se a senhora assim permitir, eu gostaria de assinar junto para oficializar, que realmente é uma questão muito grave e essa nossa preocupação com as pessoas mais carentes, os mais humildes, acho que é essas pessoas que nós temos que defender mesmo. Então, eu agradeço se a senhora assim permitir e também parabenizo pelo seu requerimento. Está à disposição, vereador. Então, o requerimento (103). Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 103. Requerimento número 104 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos, Edordil, Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Leandro Gonçalves de Oliveira, gerente da Agência Regional da Celesc Mafra, solicitando informar quais os critérios exigidos para a implementação de novos pontos de energia e a fundamentação desses. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Então, eu fui procurado por uma responsável de inclusive de uma imobiliária aqui de Canoinhas, e agora a Celesc passou a fazer algumas exigências, até licenciamento ambiental e algumas outras coisas, para colocação de novos pontos de energia. Eu, na minha visão aqui, já entrei em contato com outros municípios e em outros municípios não existe o mesmo condicionante e a gente quer saber o porquê disso, já que você é um consumidor, né? Você adquire o ponto de energia, o que você vai fazer com a energia não diz respeito à Celesc. Então eu acho que esse tipo de exigências são infundadas, haja visto que se eu quiser colocar o ponto de energia lá pura e simplesmente para me ligar uma tomada, como é feito nas praças, onde a gente coloca simplesmente um ponto de energia para que seja feito um evento, é decisão minha. Então eu creio que essas exigências ali, elas tornam mais caro o processo de aquisição ali ou de construção e não fazem sentido. Haja visto que eu sou um consumidor, o que eu faço com aquilo que eu compro é de meu problema, né? Relacionado só a mim. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, Com a palavra. eu quero aqui pedir desculpas, mas eu queria falar sobre o requerimento que já foi discutido. É que com a troca da numeração eu me perdi aqui.
Mas eu queria também parabenizar os vereadores autores pelo requerimento 102. O requerimento 102 é que vê quem são as pessoas que fiscalizam esses serviços, né? Porque de repente tem muitas, além de ser possível, nós poderíamos colocar aqui quem é o fiscal da obra que está sendo feita. Lá em 2000 e pouco eu era vereador, a gente colocou que qualquer obra nova que fosse feita, de uma escola, de um asfalto, qualquer, de um posto de saúde, que fosse financiado e que colocasse qual é o fiscal da Secretaria do Planejamento responsável, para quem a pessoa vai se dirigir. De repente está sendo feito mal um calçamento, vereadora Zenilda, e você está vendo lá, com quem que eu vou falar? Vai falar é com a vereadora Zenilda, com o vereador Osmar, com o Vilmar Sudol, nós aqui, para que nós vá procurar alguém lá na Secretaria do Planejamento, mas deveria ser nomeado um fiscal, vereadora Juliana. Há um projeto de asfalto aprovado, um financiamento pronto, vai começar asfalto na rua tal. Sai aquela placa bonita, obra financiada pela Caixa Econômica Federal, prazo de término, Quem é o fiscal responsável? Isso é uma coisa muito importante que as pessoas... E o número do telefone dessa pessoa. A lei que foi aprovada em 2000 e pouco e não está sendo cumprida, a lei coloca isso. É o nome do fiscal responsável com o telefone dele. Aí as pessoas da rua, qualquer coisa errada, vão direto ligar para essa pessoa e essa pessoa vai se sentir como responsável em responder e talvez seja melhor, porque de repente nós sabemos os problemas que estamos tendo com essas empresas que executam obras no nosso município. E saberemos quem é o fiscal, que é o responsável, para nós também procurarmos. Então, se for possível, ainda, após o requerimento, eu agradeço bastante e assinar junto com vocês. Se me permite, presidente, só para colaborar com a fala do vereador Osmar, vereador, na verdade, nos contratos do município, todos não, porque esses dias nós pegamos um contrato que não tinha fiscal, que é um específico da saúde, inclusive. Mas quase todos, então, os contratos do município, que são de prestação de serviço ou até de entrega de material, no próprio contrato, na cláusula que fala em fiscalização, ele já tem o nome do fiscal. Qual que é o servidor responsável pela fiscalização? O nosso requerimento, ele foi mais no sentido de entender os critérios técnicos que o município utiliza para nomear aquele determinado fiscal no contrato. E se são nomeados servidores efetivos ou não para fazer essa fiscalização. Mas eu achei bem interessante a sua sugestão. Na verdade, tem uma legislação que, salvo engano, até não sei se não é da sua autoria, vereador, que é a lei das placas das obras públicas aqui no município de Canoinhas, e nós poderíamos fazer uma alteração nessa legislação para colocar, por exemplo, um requisito obrigatório nessas placas, o nome do servidor fiscal responsável pela obra. Né? O telefone, né, tia? Então, penso que isso a gente poderia trabalhar até posteriormente nas comissões para fazer uma emenda, porque, claro, no decorrer do tempo a gente vai sentindo outras necessidades e adequações necessárias, né? Mas o requerimento foi mais nesse sentido, para a gente entender como se escolhe, melhor dizendo, esse fiscal. Quem tem essa autonomia para escolher e se são servidores efetivos. Porque o que nós vimos com a Operação Éter Pater Filho, que tem alguma coisa muito errada com a fiscalização de alguns contratos. Isso ficou nítido, ficou claro, né? Inclusive, tem aí fiscal preso. E então é importante a gente entender como é que dá essa escolha, quem são os funcionários que podem ser fiscais, inclusive nós como vereadores até propor que sejam só funcionários efetivos do município. Que funcionários de livre nomeação e exoneração não poderiam ser fiscais desses contratos, porque eles têm uma responsabilidade muito grande. E a gente viu o resultado que pode dar aí quando isso não é feito com seriedade, com responsabilidade. Mas era só para colaborar, então, vereador. Senhor presidente, colaborando na discussão até um pouquinho antes de acontecer tudo isso, eu estava verificando a legislação de outros municípios
E eu acho que nós vamos propor aqui no município de Canoinhas para que essas obras elas só sejam licitadas a partir do momento que o projeto seja aprovado na Câmara de Vereadores. O vereador Vilmar muito bem trouxe aqui um caso da rua Lulu Vieira, né? Então, aquele projeto, se qualquer um de nós que conhecemos a rua visse, não iria aprovar. Então, como que você faz uma rua sem estacionamento? Então, é algo que, na nossa visão, não tem nenhum tipo de cabimento um projeto desse. Em outros municípios, essas obras, elas passam primeiro pelo crivo da Câmara de Vereadores para depois ser licitadas. Porque de nada adianta nós chegarmos lá, numa rua que o projeto já está pronto, já está licitado, que as planilhas orçamentárias atendem aquele projeto, a gente querer pedir depois uma melhoria, ou fazer qualquer coisa que fuja do projeto. Porque duas. Uma empresa pode se negar de fazer, que de fato ela não vai estar recebendo, né? Então ela vai se negar de fazer. E a segunda é um termo aditivo, que muitas vezes esses termos aditivos que vão tornando a obra cara. Então, se você loteia essa obra e faz ela por partes fracionadas, cada parte dela já tem um planejamento para a segunda. Então, seria mais barato a gente já ter aumentado o leito da rua José Lulu Vieira do que agora a gente vai ter que quebrar o asfalto para fazer a base, interligando uma base à outra, porque simplesmente jogar material lá e jogar o asfalto em cima vai ceder, então vai ter que ser refeito esse trabalho, então vai ser um auditivo maior a obra. Eu creio que nas próximas semanas, agora a gente está muito ocupado com o impeachment, mas que eu estou pesquisando essa legislação e que esses projetos passem pela Câmara de Vereadores, sejam aprovados os projetos pela Câmara de Vereadores, porque muitas vezes essas discussões que nós estamos tendo e até os vizinhos, os moradores ali, chegam a entrar em conflito com a empresa que está executando a obra, porque de fato a obra, ao invés de ser algo que vai ajudar a vida deles, acaba atrapalhando, né? Que é o que muitas vezes acontece, a entrada das casas, das residências, acaba causando problemas para as pessoas que já têm garagem, que têm algum outro tipo de entrada no município, ou que têm dificuldade, pessoas com necessidades especiais. Então acho que é importante esses projetos que eles passem pela Câmara de Vereadores. A gente vai ter mais um lote agora de ruas a serem asfaltadas, e o nosso maior problema realmente está no projeto. Porque muitas vezes os projetos não condizem com a realidade da rua. Parece que é feito no Google Maps esses projetos, jogado lá, quando chega lá, coitado do morador, fica com a casa 3, 4 metros para baixo da rua e entra de que jeito? De balão em casa? Então é bem complicado isso, e eu acho que nós temos que, a partir das próximas semanas, a gente propor uma legislação aqui que esses projetos passem pela casa. Talvez nós evitaríamos muitos problemas que depois na execução não vão conseguir ser resolvidos. Seria isso. Eu coloco o requerimento 104 para votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 104. Passamos às explicações pessoais. Solicito se tem vereador inscrito para fazer uso de explicações pessoais. Nenhum inscrito, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 18 de abril de 2022, segunda-feira. Desejo a todos os presentes e os que nos acompanharam pela internet uma boa noite a todos.